noite. Boa noite. Sou o professor Rui, vice-presidente do Instituto Intrépides. Estou aqui juntamente com a professora Cirlei para a nossa segunda live dessa série que nós estamos chamando de segunda temporada, Lives da Intrépides. Fazendo uma retrospectiva para quem está começando a nos acompanhar hoje. Nós começamos uma série de lives na passagem ali de março para abril, falando sobre o trabalho de home office, numa perspectiva de excelência, de compliance e pensando todo esse período que nós estamos vivendo da pandemia, do distanciamento social, que nós precisamos nos reinventar. E aí nós começamos na semana passada com um título: Você está pronto para recomeçar? O que você está fazendo para recomeçar das suas atividades, seja durante o processo da pandemia, porque a gente não vai parar, nós temos que nos reinventar. Aliás, a única certeza que nós temos é que tudo está mudando, nada está parado. Essa semana, conversando com a professora Cirlei, lembrei de uma frase que a gente aprendeu no curso de coach, depois foi retomada no Master Coach, que diz assim: a vida está mudando, a vida nunca mais será a mesma. E eu acredito que essa frase já fazia sentido antes, mas agora parece que ela faz muito mais sentido ainda. E a gente tem que ter essa perspectiva de entender como nos colocarmos diante de tudo isso. Tudo bem, professora Cirlei? Tudo bem, professor Rui? Boa noite. Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui novamente com vocês para a nossa segunda live, da nossa segunda temporada. Então, nós vamos acumular muita história aí. E a semana passada, né, professor, nós iniciamos um trabalho muito bonito em que nós reconhecemos que somos uma potência. Vocês estão lembrados? Lembradas? Então, vocês estão aqui, olha. Mais uma parte, né, uma parte de vocês, ou vocês, nós simbolizamos através de nós fizemos uma plantação. Uma plantação. Uma plantação de vocês, de potências. E eu quero mostrar para vocês agora, olha, uma semana, a capacidade que teve essa planta de crescer. Então, ela era uma sementinha desse tamaninho assim. Olha só, conseguem ver? Essa era a potência que Aristóteles e que nós desenvolvemos semana passada. E hoje, olha como está a nossa potência. Quanto que ela já cresceu, quanto que ela já se desenvolveu, né? O quanto que ela se desenvolveu. Claro que para chegar aqui, essa sementinha, ela passou por um processo de transformação. E é sobre isso que nós queremos falar com vocês hoje. É como que tantos elementos, tantas preocupações, tantos pensamentos, tantas atividades, faz com que nós, às vezes, percamos a consciência do que somos e do que podemos transformar de nós mesmos e o que podemos respeitar da transformação no outro. Então, hoje nós estaremos falando sobre o que é e como adquirir inteligência emocional. É tão falado hoje em dia, né, professor? Sobre essa tal de inteligência emocional, e parece que está todo mundo falando sobre isso, e muitas vezes a gente fica se perguntando: tá, mas será que eu tenho inteligência emocional? Professor, você tem inteligência emocional, professor? Você que é um doutor em filosofia, um doutor em educação, uma pessoa que estuda tanto, você se considera uma pessoa que tem inteligência emocional? Eu me considero uma pessoa que tenha inteligência emocional. E esse é um processo de busca, não é uma coisa assim, eu já conquistei a inteligência emocional, não preciso mais me preocupar, não preciso mais estudar, não preciso mais me aplicar para conseguir isso. É um processo de busca, essa inteligência emocional. Hoje de manhã estava ouvindo um noticiário, e aí um jornalista lembrou de um filme, Ataque de Fúria, e ele falou de uma cena do personagem principal que chega na lanchonete. Quem assistiu esse filme talvez
vai se lembrar dessa cena. E ele chega na lanchonete e ele pede o café da manhã. E aí a atendente fala para ele assim, olha, não posso mais servir o café da manhã. Aí ele fala, não, mas eu quero o café da manhã. Não, mas eu não posso servir mais o café da manhã. Nós servimos o café da manhã até as 9 horas. E aí ele olha no relógio, está marcando 9:02. E aí, por isso o nome Ataque de Fúria, né? Ele pega uma arma ali e fala assim, eu quero um café da manhã. E aí, lógico, né, que a balconista acho que entendeu o sentimento dele e traz um lanche ali, tudo murchindento, né? Imagina foi a reação dele quando chega aquele café ali. Ou seja, nós estamos constantemente vivendo sob situações de pressão, de cobrança, de estresse. E aí, como é que a gente lida com tudo isso? Como é que nós fazemos? Como é que nós nos comportamos com relação a tudo isso? Então, hoje, a nossa conversa sobre inteligência emocional é um pouco sobre isso, né? Como é que nós lidamos com as nossas emoções, qual a importância de nós sabermos lidar com elas. Primeiramente, antes de tudo, inclusive, é saber conhecer quais são as nossas emoções, né? Quais regulam, quais controlam, ou nós controlamos, como é que nós nos relacionamos com elas, qual a importância de você conhecer as suas emoções, como você saber lidar com elas. Então esse vai ser o nosso bate-papo. E aí eu convido vocês, né, para mandar aí os seus comentários, acompanhar na live. Nós temos aí a Andressa, que já entrou para participar da nossa live, né? Tenho aqui pelo celular algumas pessoas, a professora Patrícia, a professora Eliane Pinheiro e outras pessoas mais aqui que eu vou comentar, a Luana, né? E vão chegando, vão fazendo seus comentários, vão mandando as suas perguntas. Como é que vocês lidam com as emoções de vocês? Boa pergunta, né? O que você acha, professor? Como é que você tem inteligência emocional? Tem ataque de fúria de vez em quando? Bom, a minha inteligência emocional às vezes fica bem burra. É verdade, gente. Nós somos normais. Somos pessoas que estamos em processo de contínua busca dessa inteligência emocional. Claro que algumas coisas no decorrer da vida, dos estudos, nós vamos aprendendo. E tem muitas coisas sobre inteligência emocional que nós precisamos desaprender. Eu gosto muito disso. A gente fala muito em aprendizado, mas tem muitas coisas que nós precisamos aprender a desaprender o aprendido. E nós estamos propondo que a gente faça essa reflexão hoje. Então, professor, a minha inteligência às vezes fica burra e está tudo bem. Nós precisamos também desses momentos para podermos desenvolver vários aspectos da vida. E o que eu trouxe aqui para vocês hoje é uma simbologia de buscar acrescentar nas nossas experiências aqui das semanas. Nós já temos a semente que está crescendo em desenvolvimento. Não adianta querer forçar a barra aqui. Eu não vou ter girassol se eu pegar essas sementinhas aqui, essas plantinhas aqui, e querer dê girassol, dê girassol, dê girassol. Não vai dar girassol porque eu quero que ela vire girassol. Ela é um girassol, só que ela é um girassol em processo de desenvolvimento. Então, para que serve? Por que eu trouxe esse material, professor? Oi. Esse material, a lupa, ela faz com que nós possamos olhar as coisas sobre uma outra ótica, uma outra perspectiva, professor. Ela amplia de um lado, mas ela também diminui do outro. Então, nós precisamos, às vezes, ter esse olhar sobre as coisas, analisando, às vezes distanciando, se eu quero distanciar, às vezes aproximando, se eu preciso aproximar. Isso é inteligência emocional. Isso é controle das emoções. Tem momentos nas nossas vidas em que as emoções, elas tomam uma proporção exagerada. E aí é importante, então, diferenciar o que é emoção do que é sentimento. Professor, você sabe a diferença entre a emoção e sentimento, professor?
Não sei. Ó, professor, tô de olho aqui, ó. Qual que é a diferença entre emoção e sentimento? Não são as mesmas coisas? Não são as mesmas coisas? Então, professor, tem muita confusão aí. Por isso que a gente tem que esclarecer os fatos. Então, vamos lá. Ó, olhar os fatos, esclarecendo os fatos. A emoção, ela é uma energia, ela é um processo bioquímico, tem a ver com o social, bioquímico, social, psíquico, emocional. Então, ela é uma coisa muito individualizada, particularizada, que por isso que a gente não conhece e não consegue controlar. Ela vem de uma atividade mental. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Vocês agora receberam uma notícia muito ruim. Ai, meu Deus, o que acontece? Você sente uma pressão no estômago, você sente taquicardia, você está recebendo uma notícia que você não esperava. Então, o que acontece? O seu cérebro entende aquilo como uma situação de perigo, de ameaça, e prepara o seu corpo para aquela ação. São 3 ações que você tem que fazer nesse momento. Ou você corre, ou você ataca, ou você finge de morto, professora. Que é o tal do congelar, que na linguagem popular é finge de morto. Tudo que nós estamos falando não acontece na natureza? Pense um leão chegando pertinho da sua caça, daquele coelhinho que vai virar o seu jantar. Ele vai com tudo? Não, ele chega o quê? Espreitando, bem devagarinho, não assusta o bichinho. Ele vai fazendo o quê? Andando bem lentamente. Quando ele vê que a caça está sob controle, o que ele faz? Ele ataca. E o coelhinho, por outro lado, vamos pensar nele, né? Porque ecologicamente não dá para deixar ele de fora dessa. Ele também age da mesma maneira. Quando ele sente, percebe, vê a ameaça, ele faz o quê? Primeiro ele fica bem quietinho, bem encolhidinho, porque ele precisa de energia, ele precisa de um movimento que às vezes até hormonal, que ele precisa para ou correr, ou atacar, ou fingir de morto, mas nesse caso do coelho, professor, eu acho que ele vai morrer mesmo. Entenderam como funciona? Tô lembrando aqui do filme A Era do Gelo. A Era do Gelo tem isso, né? Tem os roedores lá, acho que é gambá, que quando vem algum tipo de ataque lá, que eles se passam por irmãos lá da elefanta, e eles se fingem de morto, né? Como uma estratégia de defesa, né? Estratégia de defesa. E veja bem, os animais têm emoção? Não, os animais têm instinto. Mas eles também agem. É algo externo a ele que mobiliza toda uma parte química no cérebro, física no corpo. Olha só, quando você está numa situação de ameaça, o teu coração não dispara? Você não tem sudorese? Boca seca? Você não tem tremedeira? Então, tudo isso ocorre devido a essa preparação, a essa energia toda que o corpo foi preparado, que foi despendido para preparar o corpo. E, gente, a mudança que ocorre no corpo é fenomenal. Os mecanismos de defesa do corpo são sensacionais. Você não precisa dizer, agora meu coração dispara. Não, ele faz tudo o que você precisa. Tudo é um comando orquestrado para fazer você salvar a sua vida, para você agir em prol de uma defesa pessoal. Então, a emoção passa por aí. Agora, aquele estado de emoção, ele gera um sentimento. Exemplo, se eu vejo uma ameaça iminente, ou recebi uma notícia, se a notícia for ruim, qual é o sentimento que toda essa mobilização que ocorreu vai me causar? Se a notícia é ruim, pode me causar tristeza, pode me causar raiva, ódio, espanto. Ou ela pode me causar o quê? Se a notícia for boa? Alegria, satisfação, prazer. E veja, o teu corpo também foi preparado para o prazer, para a alegria, para a satisfação, da mesma maneira. Por quê? Porque quando você recebe uma notícia maravilhosa, você também tem tudo isso. Tem taquicardia, tem sudorese, a boca fica seca e dá toda essa reação. Por quê? Porque também é um estado de emoção. Também está acontecendo ali um processo bioquímico, físico, emocional, psíquico, que está levando você a esse estado. Muito bem. Até aqui tudo bem, professor? Até aqui tudo bem? Alguma pergunta?
porque nós vamos para a fase seguinte. É importante que esse processo fique claro para vocês. Então, é as emoções que geram sentimentos. Não são sentimentos que geram emoções. E aí, aonde a gente tem que controlar? É o sentimento ou é a emoção? O que vocês acham? Temos que controlar as emoções ou os sentimentos? Muito bem. Vamos ver? Vamos seguir? Vamos seguir. Então vamos. Professor, o que a filosofia fala sobre a questão do controle das emoções? Então, digamos que nós temos variadas reações às emoções. Se nós fôssemos pegar, por exemplo, o Nietzsche diria o seguinte: põe para fora. O que ele diz? Ai, professor, que não arriscado, hein? Mas né, aí é o jeito nietzschiano de ser, né? O que o Nietzsche diz? Que você não tem que ficar se controlando, se punindo, se castigando até mesmo, né? Pelo sentimento, pelas emoções. Porque ele fala assim, por exemplo, o lobo, ele tem um instinto de caçar, né, a ovelha, o cordeiro. Você vai querer que um lobo não casse um cordeiro? Não. Você vai querer um lobo que seja vegetariano, digamos assim? Você vai querer que essa semente não se desenvolva? Que ela não siga o seu processo? Vai acontecer, ela vai seguir. Olha lá, o Matheus, que gosta do Nietzsche, né, já entrou ali em cena, emoções, né, criançada? Então, se a gente fosse numa perspectiva do Nietzsche, o que ele diria? Põe as emoções para fora, não tem que ficar controlando as emoções, por quê? Porque isso é da natureza humana, você não tem que reprimir a natureza humana. Nós não vamos pela linha do Nietzsche hoje, talvez num outro momento a gente vá para o lado do Nietzsche, né? Mas vamos pegar os estoicos, Epicuro, né? Os estoicos têm um conceito chamado ataraxia. O que é a ataraxia? É você pensar o seguinte: o meu objetivo, a minha finalidade, a finalidade da minha existência é alcançar a felicidade. Porém, para eu alcançar a felicidade, eu tenho que ser capaz de controlar as minhas emoções. Portanto, completamente diferente do que o Nietzsche falaria, né? Essa ataraxia, então, né, é essa tranquilidade de espírito, essa paz de espírito, que passa pelo autoconhecimento, para você ser capaz de controlar as emoções. Aí a gente tem que fazer uma distinção entre a ataraxia e a apatia. E mesmo a palavra apatia também ela pode ser entendida de uma forma ou de outra. Existe o apático, que é aquele que não reage a nada, né? que é completamente alheio, né? A palavra apatia ela significa o seguinte: é o A de negação, e o patia é um sofrimento, é uma paixão. Né? Então eu nego os meus sentimentos, eu nego as minhas paixões. Mas a apatia pode ser entendida não no sentido de negar, mas no sentido de ter o controle dessas paixões. A ataraxia é isso, é eu buscar o controle das minhas paixões, das minhas emoções, das minhas sensações, como uma forma de eu buscar, de eu alcançar a felicidade, como caminho para a felicidade. Né? Então, isso é um ponto de partida que eu acho que é interessante para aquilo que a gente vai conversar sobre o que são inteligências emocionais. Né? E aí eu passo a primeira pergunta para você, professora Sirlei. O que é inteligência emocional? Bom, primeiro é o seguinte, nós estamos na via da emoção. Eu separei aqui para vocês 3 exemplos de emoções que nós vamos sentir. Tem aquelas emoções que chegam até nós e causam o quê? Eu chamei de emoção V. Ó, todo mundo está vendo aqui? Então, o que é a emoção V? Você tem um pico e ao mesmo tempo que você tem esse pico para baixo, o que a inteligência emocional faz? Você fica um tempo aqui, por exemplo, nossa, recebi uma notícia agora, eu fiquei triste. É normal você ter essa emoção, esse sentimento. E aí, o que acontece? A pessoa que tem inteligência emocional, ela fala o quê? Olha, eu tô triste sim, porque eu acabei de receber uma notícia. Mas tá tudo bem, vamos, vida que segue. Por quê? Porque ela sabe que naquele contexto em que ela está, aquela situação não necessariamente precisa atingir todos os seus departamentos da vida. Então ela tem esse olhar para essa emoção. Tá bom, causou uma baixa, causou uma influência negativa,
mas eu tenho muitas coisas boas para eu continuar seguindo, para eu continuar subindo essa energia. E o que essa pessoa faz? Ela passa pouco tempo aqui embaixo. Ela tem um momento, mas ela ressignifica esse momento e já traz elementos novos, elementos de alegria, elementos de satisfação. Ela busca alguma coisa para poder romper essa baixa que dá. Aí, professor, nós temos um outro tipo de pessoas. Aí você vai olhando. Primeiro que eu gostei da palavra ataraxia. Agora a gente não vai dizer mais que você é um descontrolado emocional. Você é um ataráxico. Bonito, né? Mas até lembrar essa palavra, você já falou que tá descontrolado mesmo. Nós temos a emoção U. A emoção U, olha o que acontece. A pessoa passa por um estresse, passa por um momento difícil e ela fica lá embaixo. E demora para reagir. E demora para reagir. O que acontece? Quando a pessoa passa muito tempo aqui embaixo, ela pode... Qual foi o reflexo que deu na vida dela? Primeiro, ela pode ter sido agressiva com alguém, ter magoado alguém, ter perdido o emprego, porque teve um descontrole total lá, e aí foi mandada embora. Nós estamos vivendo um momento em que a perda de esperança, a perda de emprego, a perda de perspectiva de até quando essa pandemia vai passar, está levando muitas pessoas a ficar aqui, ó. Porque daqui a pouco vai voltar tudo normal. E a pessoa está esperando. E já foram 3 meses, estamos indo quase para 4. Não é, professor? E a pessoa, e agora? E como fica a economia? E a pessoa está aqui. A pessoa está aqui. E está aqui. E fica nessa história e não faz nada para mudar a vida dela. Daqui a pouco... Tem medo até de colocar a cara para fora da janela. Ou então tem outros que são o contrário, né? Entrou aqui embaixo, não quer usar máscara, está indo para festinhas clandestinas, está saindo de casa sem necessitar, e também isso é uma reação de anormalidade diante de um fato real, concreto, que é um perigo eminente que está todo mundo vivendo. Então vocês notam que tanto para um lado positivo quanto para o negativo é importante estar atento. Nessa classificação aqui do U, tem os mimimi, que é aqueles que estão chorando, que estão preocupados, os hipocondríacos, porque só está tomando remédio, porque está tudo errado comigo, porque eu não saio nunca dessa vida, e piriri, bororó. Mas ele não percebe que quem criou, ou a situação que levou ele para baixo, já foi faz tempo. Quer ver um exemplo? Se a gente coloca a lupa aqui, nós observamos o que? Nossa... Mas isso já foi muito tempo, já passou um ano. Vocês querem ver a história do luto? O luto funciona dessa maneira. Está em luto há 10 anos, pela mesma causa. Quanto tempo causa. você perdeu a pessoa que você ama? 10 anos. Peraí, gente. 5 anos. 2 anos. O luto é uma situação normal e que, inclusive, quem tem inteligência emocional se permite e precisa viver o luto. Um processo, agora, né? Luto tem começo, meio e fim. Se você está nessa história, é porque você precisa rever algumas coisas e até no aspecto emocional, agora do psicológico, que precisa ser pensado e revisto. Esse aqui eu já vou falar. Calma lá. Vamos lá, porque tem aí várias pessoas aqui que entraram e deram boa noite. Deu boa noite para o Vilmar Rodrigues, que é da FM Nova Pinhais, que está lá em Campo Mourão de férias. A Vani, tudo bem, Vani? A Vani disse o seguinte, ó, sim, tenho amigos esperando as coisas voltarem ao normal, entre aspas. Vai ficar esperando. A vida nunca mais será a mesma, né? As pessoas ainda não entenderam isso, né? Exatamente. E tem que mudar. O Lucas Stadler também entrou agora há pouco, né? Boa noite, Lucas. E, professora, já falou de 2 emoções. A emoção tipo V, a emoção tipo U. E agora? Vocês acham que estava complicado? Agora é que vai complicar. É a emoção W, professor. É aquelas pessoas que fazem assim, ó. Sobe, desce, fica um pouco, sobe, desce de novo, e vai de novo, e desce de novo, e fica nessa história, desce, sobe. Essa daqui é uma das mais complexas, mais complexo estado emocional que você pode chegar.
É aquela sensação de que, ao mesmo tempo que você está lá no fundo do poço, aí você já está naquela euforia, e depois você já está no fundo do poço de novo, e depois você já está naquela euforia. Isso aqui é muito preocupante. Por quê? Porque você está oscilando demais, sabe? E oscilando tanto que ao mesmo tempo que você está lá no fundo do poço, você está de novo gloriada, maravilhado e vivendo uma vida extremamente feliz, tem uma coisa errada. Ninguém passa dessa situação para outra assim tão rapidamente. Eu estou falando de questão de minutos, de horas, de tempo, de um dia. Se num dia eu tenho esses picos tão significativos, é porque alguma coisa está acontecendo comigo. Eu estou num descontrole emocional. Gente, às vezes essas pessoas sofrem críticas. Ai, porque ela é mal, ela vive em desequilíbrio, é porque ela é TPMica, é porque ela é louca, é porque ela é isso, é porque é descontrolada. A gente tem que tomar cuidado. Um dos elementos para compreender e treinar a inteligência emocional é a empatia. Então é muito fácil julgar, é muito fácil criticar, mas é muito difícil se colocar no lugar do outro ou observar o outro e constatar com a sua lente de aumento para o problema o que está acontecendo com essa pessoa. E essas pessoas, tanto as emoções do U, as emoções do V e as emoções do W, essas pessoas estão dentro da sua casa. Essas pessoas estão morando do teu lado, junto com você, dormindo na sua cama. Ela é um filho que está ali, precisando de ajuda. É um colega de trabalho que está passando por uma situação difícil e que não está conseguindo resolver. E essas oscilações acabam levando as pessoas a realmente um desequilíbrio, não só físico, não só emocional, mas físico também. E aí é onde nós podemos entrar com a nossa empatia, com a nossa capacidade de compreensão e entender essa realidade e ajudar essa pessoa. Essa pessoa W, atenta, professora Shirley, seria aquele... Vamos pensar no mundo do trabalho, lá numa empresa, numa repartição pública, em qualquer lugar. Que você está lá trabalhando, daí chega alguém e pergunta assim, será que hoje dá para conversar com o chefe? Exatamente. É de dia. De lua. De lua. Como é que tá a lua do chefe Como hoje? assim? Eu vou viver com uma pessoa que ela é de lua. Eu não sei como tratar ela. Sabe, eu não sei se a lua dela hoje tá boa, se a lua não tá boa. Aliás, todo mundo tem lua ruim, todo mundo tem lua boa. Todo mundo tem momentos bons, todo mundo tem momentos ruins. Se a gente não sabe se comportar diante dessa realidade, tanto aquele em que as emoções estão toda bagunçada, toda contraditória e tal, de buscar ajuda, de fortalecer as suas emoções de forma correta, de sentir o que você tem que sentir, mas também de prestar atenção em quem está do seu lado e poder ajudar as pessoas do seu lado, nós vamos, o quê? Ver o que está acontecendo por aí. Né? Agressão, violência desnecessária, perda de controle, pessoas sem um mínimo de equilíbrio para controlar e cuidar de outras pessoas. Gente, isso é muito grave e é muito perigoso. Tem tudo a ver, professor. Nós encontramos todos eles na nossa vida. Agora, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Você, enquanto eu estava falando, não estava vendo as pessoas por aí? Identificando os sujeitos. É fácil olhar para os outros, mas eu quero que você aplique esse olhar para você. Verifique você. Olhe você, analise você e observa como estão os seus comportamentos, suas emoções, seus sentimentos e o que você precisa fazer para treinar e desenvolver a inteligência emocional. O Matheus faz uma pergunta aqui bem interessante. Olha, primeiro ele faz um comentário. Esse estado de emoção W é algo bastante comum nos jovens da nossa geração. A ansiedade está ligada a esse sentido como sintoma ou causa? Matheus, a turminha de vocês aí a gente chama de geração Y e a geração Y e a geração Z. Então veja bem. A X é um pouco anterior a eles. Quase nós. Quase. Nós somos o final do alfabeto.
Não, não o começo do alfabeto. Eles são os finais do alfabeto. Quero saber o que vai acontecer depois, né? Mateus, veja bem, nós estamos vivendo uma geração hoje de adolescentes, de jovens, em que não foi dado a essa turminha, que é a tua turminha, e é a turminha que daqui a pouco do meu filho, que não foi dado a elas a capacidade de desenvolver a inteligência emocional. Então, o que aconteceu? Nós chamamos também, nas emoções, a geração floco de neve. Uhum. Não pode tocar, que desmonta. Então, o que aconteceu? É uma geração em que os pais ficaram muito ausentes, a geração em que foi educada pela televisão, pelos recursos eletrônicos, e é a geração em que o pai e a mãe estiveram muito ausentes. Então, o que eles tentaram fazer? Eles tentaram compensar, fazendo tudo que o filho quer, para não causar nenhum dano emocional. Até porque a geração desses pais, Mateus, dos seus pais, e eu com os meus filhos, com o meu filho, no caso, se eu tivesse mais, seria da mesma forma. O que aconteceu? Nós somos uma geração que sofremos muita pressão dos pais. Os pais cobraram demais. Os pais até foram agressivos para conseguir fazer com que nós fôssemos o que somos hoje. Mas a base de muita violência, de muita pressão, de muita repressão. E aí nós temos uma geração que é a da minha mãe e dos meus avós, que é uma geração que realmente foi muito pior na questão da repressão. Então, o que aconteceu? O que está acontecendo nas gerações? Aquele que sofreu muita pressão, que teve um pai violento, que cobrou demais, fez o quê? Para não causar... E ele sabe os danos que ele sofreu. Ele sabe os prejuízos que causou esse tipo de pressão, esse autoritarismo. Aí o que aconteceu com a geração que teve criança, que teve filhos? Agora eu vou fazer tudo diferente do que o meu pai fez comigo. Vou fazer tudo ao contrário. Eu vou fazer tudo o contrário para não causar nenhum problema para o filho. E aí nasceu quem? A geração floco de neve. Tocou, relou, desmontou. Então o que aconteceu? Nem defendemos a educação, a cultura, os padrões, a moral da época da minha mãe, dos meus avós, e nem dessa tendência de querer fazer filho, criar filho, educar filho, montar filho, dentro de nenhum limite, nenhuma regra e nenhuma disciplina. E principalmente, nenhuma presença. Então, Mateus, você está certo sim. O que ocorreu nas emoções e está ocorrendo nas emoções desses jovens, desses adolescentes? É uma emoção de perda, de falta. E tudo que é perda e falta cria o quê? Ansiedade. Em buscar colocar alguma coisa ali no lugar dessa falta que está acontecendo. E aí é um perigo. Por quê? Porque quando tem essa falta e eu não sei onde encontrar, porque é uma falta emocional, e eu não sei onde encontrar e satisfazer essa falta, eu vou buscar no quê? Eu vou buscar nas coisas que aparentemente me dá uma satisfação ou preenche de alguma forma essa perda, essa falta. Drogas, álcool, sexo desregulado, desorientado, querer fazer tudo e ao mesmo tempo não querer nada. Querer os direitos, mas não quer os deveres. Então eu quero tudo, mas eu também não quero compromisso com nada. Então, Mateus, você está super certo e que bom que quantos anos você tem, Mateus? Fala aí para nós. Que um rapaz jovem está com essa preocupação. Então, não é voltar o tempo dos meus avós e da minha mãe, dos meus avós. Não. E nem é criar um filho sem limite, sem disciplina, sem organização, sem estrutura e sem presença. É esse equilíbrio que nós precisamos encontrar. Nós temos uma expressão para falar que duas, né, que acabam representando um pouco isso que a professora Shirley está falando, que é a história da curvatura da vara, né, ou do pêndulo. Uma hora você está todo ele para a esquerda, outra hora você está todo ele para a direita. E aí nós precisamos, né, encontrar o equilíbrio, né, que nós temos que aprender, inclusive, a lidar com as frustrações.
Agora, se eu não passo por elas, o Matheus falou ali a idade dele, não vamos repetir aqui. Se eu não vivo a experiência da frustração, eu não aprendo como lidar com elas. Porque o problema não é viver a situação de frustração. O Sartre fala, né? O problema não é o que os outros fazem com você, é o que você faz com o que os outros fazem com você. Então, eu diria o seguinte, o problema não é você passar por situações de frustração, mas o problema é o que você faz, como é que você vive essas experiências de frustração, né? Por exemplo, quando a gente se sente triste. Ah, tá, eu tô triste. Tá, mas teve uma emoção antes que gerou essa tristeza. Ao invés de você perceber, ok, tristeza. O que aconteceu? Ah, eu tô triste porque eu recebi uma notícia, eu tô triste porque eu queria fazer uma coisa e não fiz, eu tô triste porque eu fui mal na prova, eu tô triste porque nós estamos vendo uma pandemia, eu tô quase 3 meses trancada dentro de casa e não sei o que fazer. Então eu tô triste. Procure saber o que a inteligência emocional nos orienta. Procure autoconhecer você. É o primeiro passo. Então, se conhecendo, você vai verificar. Fiquei triste. Ué, mas por que eu estou triste? Não, foi aquele fato. Quando você verifica, você dimensiona, você analisa aonde está o problema, você já está com, no mínimo, 70% do problema resolvido. Por quê? Porque você compreende. Você faz um diálogo interno com aquela sensação, com aquela emoção e com aquele, consequentemente, com aquele sentimento. Então eu vou pensar o quê? Não, eu não estou triste com o professor Rui, eu não estou triste com ninguém, eu estou triste aqui com a situação. E aprender a expressar, que é outra coisa que nós não sabemos fazer. O que você está sentindo? Nada. O que você tem? Nada. Não sei. Não sei. Entende? Por que a gente expressa dessa maneira? Você está vendo que a pessoa está mal. Ela está muito preocupada. Ela não sabe expressar por que ela está preocupada. Ela não sabe organizar, analisar que emoção está ali. Às vezes, e isso a gente constata nos nossos treinamentos, no próprio processo terapêutico, quando a pessoa ela consegue visualizar e entender o que é aquele sentimento, o que gerou aquela emoção, ela já está com 60%, 70% do problema resolvido. Por quê? Porque ela consegue materializar, ela consegue o que é aqui da mente, que é uma coisa abstrata, ela consegue, agora entendi. Foi aquele telefonema que foi dado e que me deixou ansiosa. Foi aquela conversa que eu tive com fulana, que ela falou uma coisa que me remeteu a um fator, a uma experiência, a uma situação aqui de emoção minha. Então nós temos muitas coisas mal resolvidas. E se nós não nos conhecermos e entender o que leva a esse, é o que a gente chama na terapia de gatilho. É só um gatilho. Essa emoção, ela detonou uma coisa que está lá escondida, fechadinha, na caixa preta. A hora que vem à tona, vem em forma de uma emoção, que vai gerar um sentimento. Então, o sentimento é só o gatilho. Você precisa ir mais a fundo, entender a emoção para saber o que está acontecendo com você. Gente, isso é inteligência emocional. Então, na próxima tristeza, na próxima alegria exagerada, exacerbada, na próxima tudo que acontecer com você é um exercício. Para, respira e pergunta para você. Tá, o que eu estou sentindo? Raiva. Raiva do quê? Daquilo. Mas por quê? Isso! Pronto. Olha, são 3 perguntinhas que você tem que fazer que você vai chegar no que é o que a gente chama da raiz do seu problema, do que detonou e do que criou aquela emoção ali exagerada, exacerbada. Tá bom? A Thaís Mara falou, ó, me sinto exatamente assim, não sei nem explicar o que eu estou sentindo, só sei que estou triste. E às vezes a gente tem que se permitir a estar triste. É uma emoção, faz parte da nossa vida, não é uma coisa assim, não. Aí, lógico, como disse a professora Shirley, converse com essa emoção, converse com esse sentimento. Busque o autoconhecimento, né? Uma das habilidades, né, acho que poderia conversar daqui a pouco sobre isso, uma das habilidades da inteligência emocional é você conhecer, buscar se conhecer. O Sócrates já dizia, né, há mais de 2000 anos atrás, né, conhece-te a ti mesmo, comece o processo de autoconhecimento.
Professora Cirlei. Gente, só para fechar aqui, professora, só um minutinho. E se você não conhece, você precisa se autoconhecer. É aprender. O que é inteligência? É aprender coisas. É adquirir capacidades de compreensão. Então, o que o autoconhecimento é o primeiro passo. Não adianta você querer conhecer o mundo, conhecer tudo, sem antes partir daqui de dentro. Todas as suas emoções nascem aqui. O que vem de fora são só estímulos externos. Mas é a forma como você vê. Por que você acha que algumas pessoas que estão vivendo hoje experiências extremamente dramáticas, e hoje não falta gente para isso, gente, mas que está vivendo a vida de uma forma ressignificando, fazendo a diferença, inovando, buscando novos projetos, novas propostas, se reinventando. E tem aquelas que estão lá no fundo do poço. E, aliás, eu tenho uma brincadeira, mas é muito séria. Eu sempre digo para alguém quando me busca para fazer algum processo, seja de coaching, seja um processo terapêutico, seja um processo de análise comportamental. Essa é uma ferramenta magnífica para você ter o primeiro passo para o teu autoconhecimento. Porque o que essa ferramenta aqui vai ajudar? Essa ferramenta você preenche numa plataforma maravilhosa que é da Solids, aonde você tem ali o perfil a tecnologia americana, mas com o perfil do brasileiro. Toma cuidado, porque tem um monte de teste que se faz aí e que não leva a lugar nenhum, porque o teste é bom, mas ele é com o perfil, todo o estudo, toda a preparação, com o perfil do americano. E nosso perfil brasileiro não tem nada a ver com outras culturas. Nós temos o nosso perfil. Então, esse aqui é uma forma de você se autoconhecer. Vocês estão vendo esse relatório? É o que gera. Você responde perguntas numa plataforma e gera esse relatório que vem para mim, ou para o professor Rui, para fazer a sua análise comportamental, pessoal e profissional. Aqui está você. No teu caso não é você. É a fulana que está aqui, que eu não vou dizer o nome por uma questão óbvia, né? Então, veja bem, 23 páginas sobre você. Você vai saber por que você funciona desse jeito, você vai saber por que você age dessa maneira, se você, o perfil de liderança que você tem, que tipo de liderança, quais os mecanismos de treinamento que você precisa desenvolver para potencializar essa liderança, as áreas de talento que você tem. Gente, nós não conhecemos as nossas áreas de talento, a nossa roda da vida. Nós não temos esse conhecimento. E aí o que você faz quando você vai buscar um curso, um treinamento? Você vai buscar aquilo que você gosta. Legal, né? Claro que não. Mais ou menos. Claro que não. Eu não posso buscar somente fazer atividades que eu gosto de fazer. Eu tenho que saber das minhas potencialidades, aonde eu já tenho o suficiente para destravar minha vida. E aonde está travando a vida? Onde eu preciso desenvolver? Porque é ali que está o X da questão. É colocar, sim, o dedinho na ferida e fazer essa ferida sarar, cicatrizar, ressignificar. E você precisa desenvolver essa capacidade de autoconhecimento através desses recursos. Nós temos ferramentas magníficas, maravilhosas. Eu recomendo que você, se tiver interesse, entre em contato com nós do Intrépides e nós preparamos uma análise pessoal, comportamental, para você conhecer você e talvez, por que não, ser o primeiro passo para o seu desenvolvimento rumo à inteligência emocional. O Matheus fez uma pergunta, mas antes de apresentar a pergunta dele, eu acho que o Matheus, assim como outras pessoas, já devem ter escutado aquela história assim: a pessoa foi contratada pelo currículo e foi mandada pelo perfil emocional. O Matheus faz a seguinte pergunta: pensando nesse sentido, existe uma maneira de se abordar uma pessoa com desequilíbrio ou descontrole emocional, de modo que a abordagem não se torne um novo gatilho? A gente precisa conhecer essa dimensão aí desse descontrole, sabe, Matheus? Porque ninguém descontrola só por querer. Não. Mesmo que seja uma pessoa que aparentemente dá a impressão de, claro, na hora em que a coisa aperta, ela dá o petit. Mesmo essa situação. É fundamental nós compreendermos o que está levando esse gatilho. É um gatilho. É um gatilho, com certeza é um gatilho. Mas não é o gatilho, é o que eu estou mostrando aqui para vocês. Existe uma coisa que é aparente e nós precisamos ir aonde?
no que não é aparente, é abrir a mente dessas pessoas. E às vezes, Matheus, passa por bloqueios e traumas seríssimos. Então, é outra prateleira, é outro lugar que a gente precisa cuidar. E eu responsabilizo muito, quando nós falamos em empresas, em processos em relações profissionais, eu responsabilizo muito as empresas nessa busca de dar condições em que dentro de uma equipe de trabalho tenha esse desenvolvimento da inteligência emocional. Por que o Matheus traz e é a verdade? Nós contratamos hoje pela capacidade técnica, pelo conhecimento dessa pessoa, mas ela faz o que na hora da contratação, do processo de seleção? Ela veste uma carapuça, ela veste de boazinha, claro. Vocês acham o quê? Que as emoções é o quê? É uma forma de defesa, e essa é uma emoção. Se eu preciso me transvestir, criar um personagem para que todos me comprem, eu sou muito esperto. Isso aqui é uma inteligência emocional. Só que é o seguinte, uma inteligência emocional desviada, problemática. Por quê? Porque essa pessoa, ela não está vivendo a sua essência. Ela não é ela. Ela está vivendo uma aparência. Ela está vivendo uma aparência. E quantas pessoas hoje estão vivendo de aparência? Quantas pessoas hoje constituem um relacionamento pela aparência? Quantas pessoas hoje estão vivendo dentro de uma família de aparência? Então é muito preocupante e nós precisamos enfrentar esse desafio. Pode ser que a minha família não seja a família perfeita, mas é a família que eu tenho, é a família que eu amo. Então vamos ver o que tem de problemas nessa família para a gente consertar? Vamos ver o que tem aqui das relações tóxicas que estão dentro das famílias e as pessoas não querem entrar em contato com isso e resolver esse problema? Que está desenvolvendo pessoas desequilibradas emocionalmente e que as responsabilidades estão debaixo de um teto onde pessoas têm responsabilidades umas com as outras? Então, se nós queremos envolver, melhorar e desenvolver as pessoas no âmbito emocional, nós também precisamos pensar que isso é uma responsabilidade da família, isso é uma responsabilidade das empresas, isso é uma responsabilidade das igrejas, isso é uma responsabilidade de toda a sociedade. A sociedade tem a missão e o propósito de contribuir para que pessoas sejam saudáveis. E assim nós poderemos ter ambientes profissionais mais saudáveis, ambientes familiares mais saudáveis, criando situações e relações de pessoas mais saudáveis. Por que a sociedade, quando que a sociedade vai ficar saudável? O que é a sociedade, para começar? A sociedade são as pessoas que compõem esse grupo. Então, eu preciso pensar na sociedade saudável ou nas pessoas saudáveis para compor uma sociedade saudável? Gente, é um desafio, mas todos nós temos responsabilidades. As escolas têm responsabilidade, já deveriam incorporar a inteligência emocional no jardim de... Aliás, os pais deveriam incorporar a inteligência emocional enquanto estão esperando seus filhos. Aliás, antes de conceber os seus filhos. Tá? Antes. Em algum momento precisa ser começado, né? Seja na família, seja na escola, seja na empresa, seja nas igrejas, em qualquer lugar. Todos nós temos que pensar. Todos nós somos responsáveis pela saúde mental das pessoas que convivem com a gente. Nós falamos já do autoconhecimento das emoções, e aí para você poder gerar o controle dessas mesmas emoções, para você estar no comando, né, e não refém das suas próprias emoções. Tá, mas estamos nesse momento de pandemia, vivemos uma crise na família, vivemos uma crise no emprego. Como lidar com a motivação? Como ter o controle diante de tudo isso? Como se motivar para poder manter o controle das emoções? Primeiro que você está dando spoiler, professor, não pode. Hashtag fica a dica. Porque nós vamos ter um momento da motivação, lembra? Então não vou entrar muito não. Nós temos uma live sobre motivação. Então vamos lá. Mas eu vou dar um spoiler, eu adoro dar spoiler. Olha só, o segundo tópico para desenvolver a inteligência emocional é a consciência emocional.
Então, o que é a consciência emocional? É você pensar que o mundo se revela de acordo com o seu pensamento. Quantas vezes nós olhamos para uma realidade e pensamos... Vamos pegar um exemplo bem prático. Você chegou numa festa. Existem pessoas que ao chegar numa festa, ela já chega, ai, que droga, vai ser horrível. Mas nem viveu ainda. Então é ter consciência. Por que que eu me situo sempre na frequência do que está negativo? Eu encontro uma pessoa, eu olho aquela pessoa, ela tem um monte de qualidade, mas a minha frequência está programada para ver o quê? Nossa, como ela é chata. Nossa, que horror. E critica, e julga. Então, nós precisamos ter essa consciência. O desejo de que o mundo seja perfeito para você se ajustar nele é uma ilusão. É não ter consciência emocional. O mundo, ele é o que ele está aí. Mas o mundo o teu mundo ali, o teu universo, é aquilo que você interpreta de tudo que vem acontecendo com você. Então, se eu tiver na perspectiva, na frequência, de só ver coisas negativas, gente, você só vai ver coisa negativa. Também não estou dizendo que tem que ser uma poliana. Né? Tudo é cor-de-rosa, tudo é lindo, tudo é maravilhoso. Gente, isso também não é correto. Não é inteligência emocional. A inteligência emocional é ver o mundo de forma real. Ok? Nós estamos aqui fazendo uma live para vocês que estão aí, vivendo num momento complicado, complexo, mas que temos possibilidade de reverter, não é reverter o Covid-19, mas é reverter a minha forma de ver o Covid-19. É a minha forma de como me sentir em estado de isolamento. É isso que vai fazer a diferença. Então, essa consciência emocional é conseguir situar dentro do espaço em que você está, mas tendo uma consciência de que você é um agente transformador e um responsável pela tua experiência. É você que dá o tom do como você vai viver aquele momento, aquela experiência. Não adianta você querer ficar arrumando desculpas e nem culpado pelas suas experiências. Isso é uma consciência muito importante que precisamos desenvolver. Tem pessoas que estão sempre arrumando desculpa para alguma coisa que não fez na vida. Gente, a vida é uma escolha. E só tem uma pessoa que pode fazer as suas escolhas. É você. Então é importante que você tenha essa consciência. Quais são as escolhas que você está fazendo? Quais são as escolhas que você precisa fazer? Quais são as escolhas que você pensa que é tua, mas não é? Porque você está movido diante de uma crença limitante, de pensamentos negativos e que está gerando você a fazer sempre as escolhas erradas. Eu quero dar um exemplo sobre isso, professor. Vai lá. Mulherada, aquelas que sempre está dizendo assim, eu nasci com o dedo torto, não consigo... O dedo podre. O dedo podre. Eu nunca não consigo resolver a minha vida emocional. Eu sempre encontro pessoas que sempre me traem, que sempre me enganam. Homens assim, homens assados. Ou o homem também. Eu sempre também tenho o dedo torto, não consigo encontrar uma pessoa... Gente, todas as pessoas que passou pela sua vida, foi você que escolheu. Agora nós precisamos analisar. Por que você tem uma situação, um roteiro que você está repetindo? E se nós formos analisar esse roteiro, ele não está repetido só por você. Ele é uma repetição de mãe para filha, de filha para neta, entendeu? E vai construir, vai embora, e vai embora. Se alguém não interromper, e aí nós entramos, professor, numa visão sistêmica, que é muito importante. Às vezes nós estamos olhando só o nosso umbigo, mas faz uma abertura para você ver como muitas coisas que você vive é uma mera repetição. Por quê? Porque crenças limitantes estão guiando você, estão limitando você. E aí você toma a iniciativa, faz alguma coisa, agora vai, e vê que vai tudo de novo. Mas então observa como que você está funcionando. Quais são essas crenças que estão orientando a tua vida. E às vezes essas crenças, às vezes não. Quase sempre, as crenças geram os pensamentos limitantes, elas não nos pertencem. Pertence a alguém, mas não é a nós. E aí você tem que aprender. Nós temos uma técnica que nós mandamos para o remetente. E livramos você dessa situação.
antes de continuar nas técnicas. Tá, mas duas perguntas. Como é que eu descubro se eu estou repetindo uma história que não é minha? Primeira pergunta. E descobrindo, como é que eu faço para lidar com esse, para sair desse ciclo vicioso aí? Autoconhecimento. Você precisa. E aonde que você adquire esse autoconhecimento? São vários recursos que são possíveis para você adquirir esse autoconhecimento e desenvolver a sua consciência emocional. Terapia, análise comportamental pessoal e profissional, processos de coach, são situações, psicoterapia, são processos de autodesenvolvimento, de autoconhecimento. Não fuja desses processos, principalmente se você percebe que tem coisas que você precisa trabalhar e que sozinho você não vai conseguir fazer isso. Às vezes, lendo um livro, você tem os seus insights. Às vezes, participando de um curso, você tem os seus insights. São vários mecanismos que vai ajudar você, que pode ajudar você a buscar e a redescobrir essas crenças, esses pensamentos. Controle seu pensamento. Analise seu pensamento. Não deixe o pensamento comandar você. Comande você seus pensamentos. Eles não podem ser donos de você. E uma outra coisa importante se não voar, se você não conseguir voar, vai correndo. Não tem problema, você não precisa voar. Se você não consegue correr, você pode andar. Vai no seu ritmo. Se você não pode andar, rasteje. Mas saia do lugar. Sabe? Avance. Faça alguma coisa para estar sempre crescendo. Sempre evoluindo. Não importa a forma. Não importa. E se você analisar, seguir em frente, rastejando, às vezes é o que nós estamos, algumas fases que nós estamos fazendo. Mesmo que nós estejamos vivendo um momento em que a gente não consegue voar, não consegue correr, não consegue andar, não importa. O importante é que você não fique parado no lugar como um poste, sem ação nenhuma. Porque a vida ela é um movimento. Ela é alguma coisa que exige de nós crescimento, desenvolvimento. Então não importa o caminho que você vai fazer, não importa o ritmo que você vai ter, mas é importante que você tenha a noção de que o volante da vida está na tua mão. E ninguém tem o direito de tirar essa direção de você. Pensamento negativo? Tem. Vai no banco de trás. Não resolve nem a estação do carro, nem a estação do rádio. Não escolhe nem a música. Se quiser, é lá atrás. Por quê? Porque é bom ter medo. É bom ter. É uma proteção, né? É bom. Não é negativo ter medo. Eu não gostei do filme. Eu sei que muita gente gostou. Não gostei do filme Divertidamente. Por quê? Porque a emoção de tristeza estava sempre chorando, sempre sendo vista como alguma coisa negativa. E não é. Eu não sou obrigada a ser alegre 24 horas por dia, 365 dias no ano. Nós não somos, né? Aliás, tem gente alegre aí só para fazer o social. Você precisa realmente ser alegre. Você precisa realmente ter felicidade. E a felicidade também não é ter dinheiro. Não é ter o emprego que você quer, o carro que você quer, a casa que você quer. A felicidade é algo tão simples e algo tão precioso e que só você pode definir o que é uma felicidade para você. Só você. Converse com as pessoas. Você vai ver que tem muitas pessoas com uma visão de felicidade muito maior do que o que a gente imagina como felicidade e que a própria sociedade impõe como recurso de felicidade para nós. Hoje eu estava lendo um texto do Sêneca, é um livro dele chamado Da Felicidade, e aí ele começa dizendo o seguinte: a felicidade é uma coisa que quanto mais nós buscamos ela, mais longe nós estamos dela. Quer dizer, a gente fica tão preocupado em buscar uma forma, em ter a felicidade, e esquece de ser feliz, de viver, né? Vamos imaginar o seguinte, professor, quantas experiências de alegria nós vivemos e elas passaram e nós não sentimos a felicidade? Quantas? E é triste, né? A gente não estava nem prestando atenção, né? Porque você estava preocupado em achar felicidade.
E a felicidade estava correndo ali, ó, junto com você o tempo todo. Ontem nós vivemos uma situação muito delicada e uma pessoa nos alertou sobre isso. Nós temos a mania e nós aprendemos a olhar para frente, no para-brisa. E muitas vezes, quando nós olhamos para trás, é que nós observamos: nossa, eu era feliz e não sabia. Será que a gente precisa chegar a esse ponto para reconhecer que a felicidade está debaixo do nosso nariz, está dentro de nós, e é a forma como eu olho o mundo, que eu concebo o mundo, é que vai me trazer essa felicidade, vai me dar essa felicidade? Então não fique buscando, sabe, nos retrovisores da vida. E outra coisa, mas o retrovisor tem uma coisa muito especial para ensinar para a gente. Quando você estiver vivendo uma realidade muito triste, muito dura, olhe para trás depois e você vai ver as realidades tristes e duras que você já viveu e vai observar o seguinte: no dia que eu estava vivendo, era muito doloroso, mas agora eu olho para trás e concluo que, graças a Deus que eu passei por aquilo. Foi só por ter passado por aquilo que eu consegui dar uma guinada na minha vida. Foi só por ter vivido aquilo ao retrovisor é que eu consegui estar aqui hoje. É que eu consegui construir tudo que sou hoje. Então, gente, não existe nenhum momento de alegria que seja eterno, mas também não existe nenhum momento de dor e sofrimento que seja eterno. Então, vamos aproveitar sempre para analisar e aprender com tudo que passa pelas nossas vidas de forma inteligente, com a nossa inteligência emocional. Professora Cirlei, estamos chegando já ao nosso final da nossa live. O Matheus faz uma pergunta aqui, a gente já falou um pouco sobre a história do luto, mas eu acho que vale a pena voltar, até porque nós estamos vivendo num momento no Brasil em que muitas pessoas estão vivendo isso, ou às vezes com alguém da família, alguém próximo e assim por diante. Né? Como o luto mal administrado pode interferir na capacidade de gerir as emoções? Ficar de luto pro resto da vida. Sabe, Matheus? É sério. Por quê? Porque essa pessoa vai ficar presa a uma condição de dor e de sofrimento que não precisa mais, que não tem mais necessidade. Então, quando a pessoa, e geralmente são as pessoas que foi negado o direito de viver o luto. Então, o que acontece? O que é o luto? É um momento de recolhimento, é um momento de dor, é um momento que nós precisamos de muita empatia dos outros, mas não é dos outros aquele que vê você como aquele coitadinho, que fica assim, não, é de empatia, de se colocar no lugar do outro e entender que aquele momento é um momento de dor e de sofrimento. E o que eu posso fazer? Não é para, olha aqui, não é para amenizar a dor, não é para tirar a dor. Olha o erro que a gente tem. Esse é um erro crucial. E nem viver a dor do outro, nem né? viver a dor do outro. Nós achamos que empatia é viver pelo outro a dor do outro. Eu nunca vou viver a dor do outro. E nem posso fazer isso. Mas eu posso me solidarizar, empaticamente e dizer: eu posso fazer alguma coisa por você? Eu posso te dar um abraço? Então, nós não sabemos como lidar com essa situação. E aí, nós não sabendo lidar com essa situação, a nossa inteligência emocional não está desenvolvida. Vocês querem ver um exemplo disso? É chegar, por exemplo, numa situação de velório, de tristeza e de dor, e as pessoas falarem assim, ó: eu não sei o que dizer. Você tem que dizer alguma coisa? É o fim da picada, né? Você não tem que dizer nada. Você não tem obrigatoriedade de dizer nada. Apenas a sua presença ali, a tua solidariedade, o dizer meus sentimentos, que Deus te proteja, já está ótimo. Não precisa de discurso, não precisa de retórica, não precisa de nada. Tem algumas coisas, gente, que não se diz, se vive. Né? E isso está associado à inteligência emocional. Quantas vezes nós queremos falar coisas e, de repente, o que falamos não é o que era necessário falar. Então, às vezes o que eu faria se fosse comigo? Eu queria apenas um abraço. Eu queria um olhar.
Eu queria uma palavrinha, uma atenção. Pronto, já está resolvido. Então, quando essa situação, Mateus, não é bem resolvida, a pessoa carrega essa dor, arrasta essa dor por mais tempo do que necessário para superar. Ah, acabou? Não, não acabou. Vai ficar saudade, vai ficar o amor, vai ficar não, porque não fica, não é transferido, não tem essa dimensão. Continua aquele carinho, aquele amor, aquela dedicação, mas agora de forma diferenciada, com essa ressignificação do sentido da importância dessa pessoa na minha vida, ao mesmo tempo que houve essa ruptura, e também está envolvido aí muitas crenças, né? Muitas crenças. Se eu penso que acabou, é uma crença, e é um jeito de trabalhar isso. Agora, se eu penso que só foi um até logo, daqui a pouco estaremos juntos, é outra forma de ver a vida. Pense nisso. Hashtag fica a dica. Professora Sirlene, qual será o tema da nossa próxima live na semana que vem? Já acabou? Já. Então. Eu sei que a gente pode ficar aqui mais umas 2 horas conversando sobre isso, né? As emoções, o controle das emoções, isso tudo tem muita importância. Nós vivemos um período influenciado aí pela chamada modernidade de negação das emoções. Nós somos muito razão e a gente precisa recuperar isso. Mas se a gente for puxar essa conversa, nós vamos passar mais 2 dias conversando sobre isso. Tá, mas só fazer um parâmetro muito legal aqui que você trouxe, professor. Razão e emoção. Historicamente, nós estamos aprendendo que há uma divisão entre emoção e razão. E essa divisão não existe. A razão tem emoção e a emoção tem suas razões. Não existe essa divisão. Assim como também não existe essa divisão, essa representação de que existe o cérebro que puxa a corda do coração e o coração puxa a corda do cérebro e os dois vivem em briga. Isso também não existe. O coração e o cérebro, que é a emoção e a razão, elas devem caminhar juntas. E isso também é sinônimo de inteligência emocional. Não existe essa divisão. Não existe a razão é... outra coisa importante. A razão é mais importante do que a emoção. Não existe. Elas caminham juntas. E uma depende da outra. Então, essa história de dizer, você é muito racional. Ou você é muito emocional. Muito emotivo. Né? Aliás, quando alguém diz para você assim, você age tudo com a emoção. Tem outra forma de fazer? Ou você age somente com a razão. Tem outra forma de fazer? O que você está querendo dizer? Você está querendo dizer o seguinte, você precisa treinar a sua inteligência emocional para que as duas coisas não fiquem sobressaindo uma sobre a outra, ou você lida com as coisas de forma equilibrada. Inteligência emocional. É desafio e é treinamento. Tema da próxima live? Tema da próxima live, então, seguindo aqui a nossa simbologia, a nossa representação, vocês estão vendo que elas estão bem cuidadinhas, estão bem tratadinhas. Então, quando nós recebemos um campo apropriado, um campo fértil, e nos dispomos a nos desenvolver, a deixar fluir a nossa potência, as coisas acontecem. Hoje nós aprendemos que todo esse conjunto de desenvolvimento precisamos da inteligência emocional para passar por experiências que não é sempre positiva. Em momentos, aqui na nossa representação, muitas sementinhas não desenvolveu. Vai ficar triste? Não era momento dela. Tá tudo bem. E cada uma está se desenvolvendo de uma maneira diferente. Tem umas que já estão mais altas, outras estão no meio, outras estão começando agora. Cada uma tem o seu momento, tem o seu processo. E outras nem saíram da terra ainda, tá aqui. Mas vocês estão vendo como cada um tem seu momento? Cada um tem o seu ritmo de desenvolvimento e de crescimento? Então, a semana que vem nós vamos trabalhar uma característica de desenvolvimento humano que se chama resiliência. Nós ouvimos muito falar sobre esse tema, mas pouco conhecemos sobre ele.
Então, nós vamos abordar a questão da resiliência. Vocês estão vendo que tem plantinhas que estão curvadinhas, mas elas não estão quebradas. Então, a semana que vem, nós estaremos analisando as nossas potências, desenvolvendo trazendo uma capacidade, um desenvolvimento que faz parte também da inteligência emocional e faz parte que dá muita motivação para a gente seguir a nossa vida, a nossa história, que é a capacidade de como desenvolver a capacidade de resiliência. Entortar, vergar, mas não quebrar. Hashtag fica a dica. Tá bom? Pessoal, boa noite. Agradecemos imensamente a presença de vocês, as perguntas que vocês mandaram, os comentários, foi maravilhoso. Semana que vem estaremos aqui na terça ou na quarta, provavelmente na terça-feira, tratando então desse tema resiliência, né? Boa noite, professora Sirlene, e nos encontramos na semana que vem. Boa noite, vou pedir uma coisinha para vocês. Entra lá no nosso site, curte a nossa palestra, deixa lá um ok, faça os comentários, deixa sugestões para nós, entra no nosso canal do YouTube, faça lá os seus comentários, assista as nossas palestras. Se você não assistiu a primeira, vai fazer todo sentido se você entrar lá e assistir a primeira e depois rever a segunda. E aguarde e espere a terceira. Beijo, boa noite, bom descanso. Boa noite, bom descanso. Até semana que vem.